Você quer conhecer uma das maiores matadoras de mosquito? Fica aí que nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre as bromélias, essa planta que conquista o mundo por causa da sua beleza, diversidade e formas completamente esdrúxulas no paisagismo. Para quem não me conhece, meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a plantas, paisagismo e jardinagem. Se você ainda não está inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever e tocar o sininho. Toda semana eu posto vídeo a respeito de cuidado com as plantas. E se você, esse é para você, ó, você que de vez em quando vem aqui no meu canal, assiste a um vídeo e outro e ainda não é inscrito. Você faz parte de um grupo de mais de 1.500 pessoas! Ah, para tudo! Se inscreva, vai! Por favor, a sua inscrição vale muito para mim, é muito importante a sua inscrição, porque eu sei que você tá aqui, vira e mexe olhando as coisas no meu canal, mas ainda não é inscrito. Então, por favor, se inscreva e toque o sininho, isso significa muito para mim. Muito obrigada, pessoal, o canal tá crescendo, cada dia mais o YouTube tá entregando conteúdo para as pessoas e cada inscrição vale muito, porque o YouTube entende que esse é um canal sério, que divulga notícias sobre plantas interessantes, por isso as pessoas estão se inscrevendo. Então, muito obrigada. Então, sem mais delongas, sem mais jabá aí pedindo para inscrição, e vamos falar sobre as bromélias. Essa é uma das plantas mais controversas dentro do mundo da jardinagem e do paisagismo. Mas elas são muito exuberantes, elas são muito bonitas, elas têm características muito peculiares que a gente não pode simplesmente ignorar. Uma primeira informação importantíssima sobre essa planta é que existem mais de 2.500 espécies no mundo e que essas espécies são basicamente encontradas nas Américas. É uma planta praticamente americana. Existem alguns registros de algumas espécies na África, mas tirando lá é só aqui. E uma informação ainda mais importante, dessas 2.500 espécies são formadas por vários gêneros, 73, presta atenção, 73% dos gêneros dessas plantas são do Brasil. Portanto, a chance de você comprar uma espécie e essa espécie ser brasileira é altíssima. Você está comprando plantas brasileiras e é uma forma de preservação. Isso porque, de alguns anos para cá, essa planta foi muito massacrada. Muito massacrada. Por causa das epidemias que o Brasil sofre, principalmente epidemias da dengue. Teve uns anos para trás, uns 6 anos para trás aí, que teve muita chikungunya, zika. E as pessoas atribuíam o desenvolvimento da larva do mosquito a essas plantas, o que foi um absurdo. Foi uma notícia criminosa que foi solta e sem estudo nenhum, dizendo que uma das causadoras da proliferação desses mosquitos causadores de doença eram as bromélias. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. Isso é mentira. Estudos feitos pela Fiocruz, pouco tempo depois dessa notícia, mostraram que menos de 1% tinha larvas de mosquitos capazes de se desenvolver. 99% das bromélias não tinham nenhum tipo de larva de mosquito. Isso porque as bromélias têm características muito específicas dentro dos seus copinhos que não são favoráveis para o desenvolvimento de mosquito. Eu estou gastando muito tempo aqui com essa explicação porque essa, para mim, é uma das explicações mais importantes desse vídeo. Os cuidados com a bromélia que eu vou falar são importantes, mas o mais importante é a conservação dessa espécie, porque muitas dessas espécies estão entrando em extinção aqui no Brasil. E um dos motivos é justamente a coleta predatória, algum tempo atrás, por causa da movimentação paisagística que ela trouxe, mas de alguns anos para cá, por causa do medo que as pessoas têm de que essas plantas possam trazer doenças como chikungunya, zika e dengue. Então, gente, vamos acabar com isso. Essas plantas não trazem esse tipo de doença. Essas plantas, muito pelo contrário, elas combatem esses mosquitos. As larvas dos mosquitos não conseguem se desenvolver dentro do copinho delas. Então, vamos ter mais respeito por essa planta e vamos aprender a cuidar dela, porque também essa planta, ela é muito utilizada em jardim. Só que ela não precisa só ser utilizada em jardim. Esse é um apartamento.
E essas plantas são de apartamento. Então, ela é uma excelente planta para você que quer formar a sua urban jungle. Se você ainda não identificou, aqui eu só tenho 3 plantas. Olha o tamanho dessas plantas. E os cuidados delas são tão simples que você não vai acreditar como é simples manter essas plantas nesses lugares. Assim como eu faço com todos os outros vídeos, eu vou dividir esse em 4 partes. Como comprar, como plantar, onde colocar e cuidados em geral. Se você quiser pular alguma das partes, eu vou deixar aqui embaixo o tempo certinho, você vai lá e pula. Mas se você quiser saber tudo sobre as bromélias, fica aí que eu vou começar. Como comprar? Essas plantas são bastante rústicas. Essas são plantas consideradas epífitas, que se grudam nos cascos das árvores, nos troncos das árvores, ou rupícolas, que são plantas que se grudam em rochas na terra, em rochas, né? Quando a gente chega assim no Rio de Janeiro, antigamente tinha, hoje não tem mais, porque uma das bromélias que está em extinção se chama bromélia imperial, que chega a ter 1,5 metro de diâmetro. Ela ficava nos paredões assim do Rio de Janeiro e elas se agarram ali, tem um sistema radicular super forte e isso faz com que elas sejam plantas bastante rústicas, né? Aguentam vento, maresia, pouca água, enfim, elas aguentam todos os ambientes extremos, em geral, as bromélias. E como que a gente deve identificar se uma bromélia tá boa para comprar? Existem algumas características que a gente deve olhar em todas as plantas. Ver se tem pontos pretos, se existem folhas muito queimadas. Em geral, as folhas queimadas para as bromélias não é uma grande preocupação. Por quê? Essas plantas, elas tem uma capacidade de rustificação bastante grande. Então, assim, é normal que as pessoas queiram colocar no sol e elas queimam, tá? Mas elas se recuperam muito fácil. Mas você deve observar, o mais importante para você observar na hora que você for comprar a sua bromélia é se tem pontos pretos nela. Por quê? Geralmente a gente compra planta em viveiro. E viveiro tem uma característica muito única, que é extremamente úmido, porque tem que molhar as plantas de um modo geral. E as bromélias, elas não gostam de muita umidade. Para falar a verdade, como eu disse, né, o lugar, elas são epífitas e rupícolas, elas são acostumadas com vento, bastante vento, tirando o excesso de água delas. Então, o excesso de água pode causar, sim, o desenvolvimento de fungos. Então, se a bromélia tiver com os pontos pretos, é capaz que ela tá com alguns fungos. E como eu sempre falo, se a planta tá ruim no viveiro, quando você traz para sua casa, a tendência é ela piorar. Então evite. Compre uma bromélia que tenha, que não esteja com esses pontos pretos, né, para facilitar a sua vida. Uma outra coisa que você tem que observar é o pote em que ela vem. Se a terra é muito densa. Em geral, os substratos de bromélia são os mesmos substratos que a gente usa para orquídeas, que basicamente são formados por cascas de pinos, cascas de coco. Se o solo estiver muito denso, com uma terra muito presa, pode ser que aquela bromélia não esteja se desenvolvendo bem, já esteja bastante estressada porque ela não está no substrato ideal. Então evite, compre bromélias que estejam em potes cujo substrato seja mais leve. Isso vai facilitar a sua vida. E uma coisa também que você tem que observar muito quando você for comprar a bromélia, eu sei que você vai querer aquelas que já estão com as flores aparecendo, com as brácteas diferentes, com aquelas que têm os coloridos das folhas diferentes. Eu sei que você vai querer essa, porque essa chama mais atenção, mas eu tenho uma notícia para te dar. Aquela planta que já está toda colorida, ela está morrendo. É isso mesmo, gente, porque a bromélia, quando ela atinge a idade adulta, ela solta o seu pendão floral. E o seu pendão floral, quando ela solta o pendão floral, significa que a planta mãe vai morrer. Mas ela vai soltar, a planta mãe, aqui dá pra ver, ó. Essa aqui é a planta mãe e ela solta as plantas filhas. Essa planta mãe vai morrer, mas embaixo vão estar as plantas filhas. Quando você compra uma planta que já tá com a flor, significa que dali a alguns meses ela vai morrer. Aí fala, eu não dou sorte com bromélia, toda vez eu compro a bromélia linda lá no viveiro, toda florida, dali poucos meses ela morre. Mas aí ela vai morrer mesmo, porque ela está programada para morrer. Você está comprando uma planta que vai morrer em poucos meses, mas ela vai dar os brotinhos do lado, né? E aí você pode continuar com ela porque ela vai sobreviver.
E isso é uma outra característica que tem que se observar quando for comprar uma bromélia. Você tem que ver se ela tem brotos. Se estiver soltando brotos ao redor da planta mãe, é uma boa planta para se comprar. Significa que mesmo que a planta mãe morra, as pequenininhas que vão sair dela vão sobreviver, tá? Então, presta atenção. Evite comprar aquelas bromélias já super lindas, com flores saindo. Aquelas estão programadas para morrer. Compre uma que esteja assim, ó, ainda no processo de desenvolvimento. Você vai acompanhar do começo ao fim o desenvolvimento da sua planta. Beleza, você comprou a bromélia e agora você quer plantar. Como plantar bromélias? É a coisa mais fácil, gente, plantar bromélia. Porque, como eu disse, bromélia é acostumada com lugares extremos. Ela gosta de se vincular a rochas, a galhos de árvores. Então existem várias formas de você plantar a sua bromélia. Você pode simplesmente deixar no pote em que ela veio. Tá vendo? Essa zebra aqui, essa bromélia zebra, ela tá no pote em que ela veio e assim ela vai ficar. Ela é muito linda, gente, essa bromélia. Ela tem uns espinhozinhos assim na folha. Au! Au! Ou, se você quiser, essa é uma planta ótima para você fazer um jardim vertical. Porque você pode comprar essas placas de fibra de coco. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui sem fazer muita bagunça. Você pode comprar essas placas de fibra de coco. Vai derramar um pouco de água, viu? Mas não tem problema não. E você pode prender a sua planta nessas placas de fibra de coco. Depois que ela estiver presa, e eu prendo eu falei que ia cair. Não tem problema não. Eu prendo com arame, tá vendo? Depois que você prende a sua planta com arame, ela começa a grudar. Tirei a água todinha da bromélia, gente, olha que tristeza. Ou você pode aproveitar alguma telha, alguma coisa e plantar como essa aqui que está plantada. Como é o substrato? Como eu disse, o substrato é feito basicamente de cascas. É igual um substrato de orquídea, você não precisa fazer um substrato muito rico. É uma planta muito rústica que não necessita de muita adubação. Então, o substrato para essa planta, ele serve simplesmente para a planta ter em que segurar. Então, não é um substrato que precisa de ter muita matéria orgânica, muito nada. É só um lugar para ela se segurar mesmo, porque a maior parte dos cuidados você faz na folhagem dessa planta, como eu vou falar um pouco mais à frente. Onde colocar a sua planta? Essa é uma excelente planta para você colocar em varandas. Onde você não pode colocar essa planta de jeito nenhum, em lugares muito escuros. E aí vão alguns dados meio técnicos. Lúmen é a unidade de medida da luz. Quanto mais próximo da janela você tiver, maior a quantidade de lúmen vai ter naquela região. Então, essa é uma planta que precisa de muita quantidade de luz, não necessariamente sol direto, mas ela precisa de muita quantidade de luz. Então, se você mora num apartamento face norte, nordeste, noroeste, que é mais virado para o norte, é uma excelente planta para você colocar ou na sua varanda ou numa janela bastante iluminada. Onde você não pode colocar essas plantas? Perto, por exemplo, das marantas e das samambaias, mais afastados da luz. Porque aqui a quantidade de lúmen, que é a quantidade de luz que chega, é muito mais baixa e aí a planta ela vai com o tempo definhar mesmo. Bromélia é uma planta para você ou colocar no seu jardim ou colocar numa varanda ou numa janela bem iluminada, numa área da sua casa bem iluminada, tipo, bem iluminada mesmo. Se puder pegar aí o sol da manhã toda, melhor ainda. Mais vermelha, mais característica ela vai ficar. Essa aqui se chama Fireball, bola de fogo. Quanto mais sol ela pega, mais ela fica vermelha. E como cuidar dessa planta? É muito simples, gente. Você achando um lugar certo para ela ficar, essa planta não dá problema. Você tem que evitar o excesso de água dela, porque como eu disse, ela é uma planta que não gosta de muita água. Se você ficar molhando sempre, ela vai ter a tendência de desenvolver fungos e pragas. E ela também é uma planta que não gosta muito de adubação. Ela é uma planta super rústica, ela se contenta com pouco, ela faz muito com pouco. Como assim muito com pouco? Com pouca água ela consegue fazer a fotossíntese, com poucos nutrientes ela consegue sobreviver. A adubação dela deve ser feita ou assim na base da raiz dela, como esse aqui, depois eu mostro pra vocês, na base da raiz dela, ou nos copinhos em que a gente coloca água. Os copinhos que eu digo são essa parte, você coloca
o seu humus de minhoca ou o seu bocacha aqui e rega. Porque a parte viva da sua planta praticamente se encontra nesse copinho. Tudo acontece praticamente nesse copinho. A absorção de nutrientes, a absorção de água acontece por esse copinho. Então, você colocando aqui, você vai estar garantindo que a sua planta, vai estar bem hidratada e bem nutrida. Além disso, colocar adubo no copinho da sua bromélia é importante para você aumentar a acidez da água, o que dificulta imensamente, para não dizer que impede, o desenvolvimento de larvas. Porque a larva do mosquito não gosta de águas ácidas. Quando você coloca o humus ou o seu adubo dentro da bromélia, você está acidificando essa água, impedindo com que o mosquito se desenvolva. Bom, quando você deve molhar a sua bromélia? Você deve molhar a sua bromélia quando a água do copinho dela estiver praticamente seca. Quando a água secar do copinho, você vai lá e joga a água por toda ela para que o copinho encha. Mais importante do que você molhar a raiz da bromélia é você deixar o copo sempre úmido. O copo sempre com bastante água. Vocês viram aqui, ó, molhei tudo, joguei água tudo aqui no chão, porque essa planta vive com o copinho cheio de água. Quando ela está abaixando, a gente vai lá e molha de novo. Isso garante com que a planta se desenvolva de forma muito boa. Só voltando um pouco em relação à adubação, não é também uma planta que você deve adubar sempre. O excesso de adubação, isso é importante ressaltar, que o excesso de adubação causa o aparecimento de pragas. Então, muitas vezes a gente enriquece muito a nossa planta achando que está fortalecendo, na verdade a gente está enfraquecendo e fazendo com que ela se torne um hospedeiro fácil de pulgões, cochonilhas. Então, uma vez por ano, jogue, polvilhe em cima da sua planta uma quantidade. Diria que uma mãozinha assim daria para essas plantas todas. Vai polvilhando, o que cair, beleza. O que não cair, vai cair na placa ou na terra dela e vai continuar adubando. E por cima regue e deixe lá, que por muito tempo aquele composto orgânico vai se decompondo e nutrindo a sua planta. Como eu disse, assim, em relação ainda aos cuidados dela, quando a planta dá flor, a planta mãe vai morrer e os filhotes nascem. E dali a pouco a planta mãe começa a secar e ficar bem seca mesmo a ponto de morrer. O que você tem que fazer com essa planta mãe que morre? Deixar ali? Não. Esse é o grande erro. Quando a planta mãe começar a morrer, você tem que cortar essa planta mãe. Isso vai favorecer com que os filhotes se desenvolvam mais, porque os nutrientes vão para aquelas partes, né, que antes ia para a mãe, agora vai para os filhotes. E além disso, aí é que mora o perigo do desenvolvimento do mosquito da dengue, porque as plantas mães mortas perdem a capacidade de acidificar a água, por exemplo, e isso faz com que se torne um lugar ótimo para o desenvolvimento de mosquito da dengue. Então, tirar a planta mãe, você comprou sua bromélia já florescendo lá no seu viveiro. E aí chegou em casa, dali a alguns meses, você vê que a planta está começando a secar e os brotinhos do lado estão nascendo pequenininhos. Ah, mas eu vou deixar essa aqui. Não deixa, tira, porque essa planta mãe ela já está morta e ela pode desenvolver mosquitos para você e pode dificultar o desenvolvimento das plantas filhas. Então é importante tirar, tá? Esse é um dos cuidados principais que você tem que ter com a sua bromélia. Saber a hora de tirar a planta mãe morta para que as filhas reinem e os mosquitos não reinem. Gostou? Inventei essa agora, eu acho que ficou boa, não ficou? Gente, nada a ver, né? Então é isso, pessoal. Hoje eu trouxe essa maravilhosidade. Eu amo bromélias, amo de paixão. Existem assim, muitas espécies muito bonitas e ela é uma excelente planta para você ter na sua urban jungle. Você não precisa ter só filodendros, marantas, begônias e suculentas. Você pode ter bromélias se a sua casa tiver condições de abrigar essa maravilhosidade, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Não deixa de se inscrever no canal e compartilhe. Vamos acabar com esse mito de que bromélia espalha o mosquito da dengue. Isso é mentira. Vamos espalhar aí para todo mundo, para que todo mundo tenha bromélias lindas e maravilhosas e muito brasileiras nas suas casas, tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau!